Bom, então o que vamos fazer agora é calcular integrais triplas com coordenadas cilíndricas. Então vamos supor que temos E, uma região do espaço R3 que é do tipo 1, cuja projeção D no plano XY seja um retângulo polar. Sim? Então, por exemplo, aqui temos dois casos que acontece isso. Nesse caso temos um cilindro ao qual giramos un paraboloide, ¿sí? Porém, quando proyectamos todo esse cilindro no plano XY, o que obtemos é esse círculo que está aqui dentro. E um círculo o disco, e esse disco é um retângulo polar. Nesse caso aqui temos um cone cortado pelo plano z igual a 2, e nessa região aqui, quando projetamos ao plano XY, o que obtemos é um círculo que é novamente um retângulo polar. Então, esses são os tipos de conjuntos com os quais vamos trabalhar com coordenadas cilíndricas. Nem sempre tem por que ser um círculo, ¿sí? Por exemplo, se a gente pede que seja a restrição desse conjunto no primeiro octante, ¿sí? Ou seja, o que está aqui dentro. Então a figura fica uma coisa assim. Sim. E quando projetamos ao plano XY, a região o que estou fazendo é dessa região que estava aqui, estou ficando com a parte que está no primeiro octante, ¿sí? Que é a parte que está olhando para nós, que nós estamos olhando, ¿sí? E essa figura aqui, quando projetamos no plano XY, o que obtemos é um quarto de círculo. E esse quarto de círculo também é um retângulo polar. Então, figuras desse tipo a gente vai utilizar. Para figuras desse tipo a gente vai utilizar coordenadas cilíndricas. Bem, então se escreve como XYZ, tais que XY pertence a D e o Z varia entre o 1 de XY e o 2 de XY, sim, então estamos dizendo que é uma região tipo 1 do espaço. E o D é um retângulo polar da forma Rθ, onde R varia entre A e B e θ varia entre alfa e beta. Então, pela fórmula vista na lição 13, ¿sí? A lição 13 é de cálculo de integrais triplas para regiões tipo 1. A integral tripla na região E de f de x, y, z de b é igual a integral dupla na região D da função integral entre u1 de xy e u2 de xy de f de x, y, z desde D. ¿Sí? Esta fórmula a gente já viu. Bem, então, o que vamos fazer é esse integral que está aqui dentro, vamos a chamar de g de xy. ¿Sí? Por que g de xy? Bom, porque só depende de xy. Por quê? Os intervalos os extremos de integração dependem de xy e a f depende de x, y, z, porém estamos integrando em relação a z. Então, quando resolvemos esse integral, a variável c morre e fica só a variável x e y. ¿Sí? Então, isso aqui faz sentido. ¿Sí? É uma função que depende, é um número, g de x, y é um número, esse integral aqui vai ser um número que só vai depender de x e de y. Então, o que estamos dizendo é que nessa equação aqui, que a integral tripla na região E de f de x, y, z de b é igual a integral dupla na região D, que nosso retângulo polar D, da função g de x, y de a. ¿Sí? Então, aqui temos algo de duas variáveis. E, pela fórmula vista, então, para coordenadas polares, ¿sí? Aplicadas sobre isso aqui, obtemos que a integral dupla na região D de g de x, y de a é igual a integral entre alfa e beta. ¿Sí? Lembrem que estou supondo que D aqui D nosso conjunto D son Rθ con R entre A e B e
teta variando entre alfa e beta. Então a integral dupla na região D da função x é igual a integral entre alfa e beta da integral entre A e B de y avaliado en r coseno de teta, r seno de teta, veces r, o factor de distorção, gr de teta. ¿Sí? Então, o que vamos fazer é substituir. Então, nós temos isso aqui, sim? Então, vamos avaliar r coseno a função x em r coseno de teta, r seno de teta. Então, vamos ver que é essa integral aqui dentro. Essa função aqui dentro. Então, x de r coseno de teta, r seno de teta é, por definição, trocar aqui onde diz x por r coseno de teta e onde diz y por r seno de teta. Então, vai ser 1 aí. Então, x de r coseno de teta, r seno de teta vai ser 1 avaliado em r coseno de teta, r seno de teta. A integral desde u1 até u2 de r coseno de teta, r seno de teta, e onde diz x, trocamos por f de r coseno de teta, r seno de teta, e aqui temos o z de z. ¿Sí? Então, x é isso aqui. Então, vamos a substituir isso que está aqui dentro, aqui. E, portanto, se é uma região tipo 1 e D é um retângulo polar, com a mudança de coordenadas cilíndricas x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta e z igual a z, temos que a integral tripla na região E da função f de x, y, z de b é igual a integral entre alfa e beta da integral entre A e B. ¿Sí? Isso é dessa parte aqui, essa parte aqui, da função x. E a função x vamos substituir por isso que a gente obteve aqui dentro e vamos colocar aqui dentro, que é integral entre u1 de r coseno de teta, r seno de teta, u2 r coseno de teta, r seno de teta, de f de r coseno de teta, r seno de teta, z de c. E lembrem que aqui tínhamos esse r aqui, que está aqui, que é do fator de distorção. Porém, como o R ou Z não depende de R, assim, então o que podemos fazer é trocar a ordem desses dois aqui. Sim? Isso é, aqui nós temos um parêntese, sim? Aqui dentro temos um parêntese. E então eu posso jogar para dentro, porque nessa integral não depende de Z e não de R. Então, dentro dessa integral é visto como uma constante. Então, esse R aqui eu posso jogar para dentro. Eu vou fazer aqui agora e então a fórmula o que fica é assim. Sim? Então, isso é a fórmula para coordenadas cilíndricas da integral tripla na região E, que é tipo 1, que cuja projeção ao plano XY é um retângulo polar, sim? De uma função f. Bem, então, sei que não parece muito quizá você está pensando, não tem como lembrar isso aí, professor, mas o que estamos fazendo é nessa integral aqui, onde diz x trocar por r coseno de teta, onde diz y trocar por r seno de teta, e depois estamos planteando uma integral em uma região polar, em um retângulo polar. Sim. Então, isso aqui são as coordenadas que determinam o retângulo polar. Então, vamos a ver um exemplo. Então, vamos a ver o exemplo, que é um exemplo do livro, e a ideia é calcular na região E, que é o sólido contido no cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1, que está abaixo do plano z igual a 4 e acima do paraboloide z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Calcular a integral da função f
que está definida por f de x, y, z igual a y cuadrado más y cuadrado más z. Eu modifiquei a função, não é a mesma função que está no livro, ¿sí? Porém é o mesmo sólido. Então fiz isso para que seja um pouco diferente. Bem, então... bom, se vocês querem pausar agora o vídeo e tentar resolver, eu acho interessante. E vou supor que vocês já fizeram isso. Então vou proceder a resolver o exemplo. Então, primeiro o que a gente tem que fazer é escrever a região E como uma região tipo 1, sim? Bom, primeiro escrever E como uma região tipo 1. Então, esse nosso sólido é o cilindro sem o paraboloide. Sim? Aqui o paraboloide de C igual a... Por enquanto esqueçam do que está aí. Isso é Z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Então, E vai ser, quando nós projetamos isso que está aqui, nosso sólido, ao plano XY, o que vamos obter é um círculo. ¿Sí? Que círculo? Bom, vai ser o círculo... nós estamos trabalhando com o cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1, então o que vai ficar aqui é o círculo x quadrado mais y quadrado igual a 1. ¿Sí? Então D é a projeção, é o círculo D, que é o x quadrado mais y quadrado igual a 1. E agora, então o sólido vai ser os E, tais que XY, os XYZ, tais que o XY pertence a D, então nós temos aqui um XY. Sí. E o Z varia entre dois números que dependem de x e y. Que números são? Bom, vão ser a coordenada Z desse ponto aqui e a coordenada Z desse ponto aqui. ¿Sí? Então nós queremos esse segmento aqui. Então esse segmento aqui são os pontos x, y, z. Esse ponto aqui é o ponto x, y, 4. E esse ponto aqui é o ponto x, y, z, onde z verifica isso aqui, ou seja, o ponto x, y, 1 menos x quadrado menos y quadrado. ¿Sí? Então, o z varia entre 1 menos x quadrado menos y quadrado e 4. ¿Sí? Bem, então, assim é como a gente planteia a região E como uma região tipo 1. Agora, como D é um círculo, é um retângulo polar, então D, como coordenadas polares, são os ejes θ, tais que θ varia entre 0 e 2π e R varia entre 0 e 1. Portanto, E, em coordenadas cilíndricas, são os ejes θz, tais que θ varia entre 0 e 2π, R varia entre 0 e 1 e Z varia entre 1 menos R ao quadrado e 4. Por quê? 1 menos R ao quadrado e 4. Então, para coordenadas polares, nós só tínhamos que trocar R cosseno de θ e x por R cosseno de θ e y por R seno de θ na função f. Porém, para coordenadas cilíndricas, temos que trocar dentro do conjunto E e na função f. Então, tem uma dificuldade extra a mais. E por quê? Bom, porque o z vai depender de x e de y. Então, aqui estamos dizendo que o z, a variável z depende da variável x e de y. A variação do z depende de x e de y, portanto, em coordenadas polares, a variação de z vai depender de r e de θ. Então, e por que esse número aqui? Bom, porque se a gente troca, fazemos substituição aqui, dessa fórmula aqui, sim? Então, isso é, esse que número é? Isso é o 1 de xy, e esse aqui é o 2 de xy, sim? Então, o z em coordenadas polares vai variar entre 1 de r cosseno de θ, r seno de θ, sim? E o 2 de r cosseno de θ
R seno de teta. ¿Sí? Ou seja, eu tenho aqui em coordenadas cartesianas que o z varia entre essas duas funções de x e de y. Agora estou trabalhando com coordenadas cilíndricas. Então, eu quero ver entre que e que função varia o z dependendo de r e θ. ¿Sí? E para calcular isso, o que eu faço é avalio a função u1 em r cosseno de θ e r seno de θ e a função u2 em r cosseno de θ e r seno de θ. Então, u1 de r cosseno de θ, r seno de θ é trocar um g de x por r cosseno de θ aqui e um g de y por r seno de θ e o que obtemos é 1 menos r ao quadrado. ¿Sí? Então, isso é esse número aqui. E agora, u2 de r, u2 de xy é função constante igual a 4. Desculpa. U2 de xy é função constante igual a 4. Portanto, u2 de r cosseno de θ, r seno de θ vai ser a função constante igual a 4. Porque se essa função aqui não depende nem de x nem de y, é constante, também não vai depender nem de r nem de θ. Então, isso aqui é o u2 de r cosseno de θ, r seno de θ. Então, E são os r, θ e z, tais que o θ varia entre 0 e 2π, r varia entre 0 e 1, e o z varia entre 1 menos r ao quadrado e 4. Agora, então, tínhamos que substituir r cosseno de θ e r seno de θ dentro do conjunto E, e também temos que substituir para a função f. Então, f de x, y, z é en coordenadas, o que hacemos en coordenadas cilíndricas tenemos que avaliar en f de r coseno de θ, r seno de θ y c. ¿Sí? Lembren porque aparece aquí. ¿Sí? Nosotros ya calculamos ese valor aquí, ya calculamos o alfa y beta, o a y b, y ahora tenemos que encontrar eso aquí, ¿sí? Para jugar todo en esa fórmula que tenemos aquí. Então precisamos f de r cosseno de θ, r seno de θ, z. Então, nossa função f, lembrem que é f de x, y, z igual a x quadrado mais y quadrado mais c quadrado. Então, quando trocamos x por r cosseno de θ, fica r cosseno de θ ao quadrado. Quando trocamos y por r seno de θ, fica r seno de θ ao quadrado, mais 2z, ¿sí? O z não muda aqui. Que é isso que a gente tem aqui. Bem, então, como sempre, o r fica r quadrado, cosseno de θ quadrado, mais r quadrado, seno de θ quadrado, cosseno de θ quadrado, mais seno de θ quadrado igual a 1, então, isso fica r quadrado mais 2c, ¿sí? Então, pela fórmula, agora a gente vai utilizar a fórmula que obtivemos, integral tripla na região de f de x, y, z de b é igual a integral. Gostaria de ver se eu consigo enxergar. Não sei se vocês conseguem ver, mas... Bom, aqui temos a fórmula geral e aqui temos a fórmula no nosso exemplo. Então é a integral entre alfa e beta, que nesse caso é 0 e 2π, a integral entre 0 e 2π. A integral entre a e b, que nesse caso é 0 e 1, a integral entre 0 e 1. A integral entre u1 r cosseno de θ, r seno de θ, que nesse caso é 1 menos r ao quadrado. Então aqui vai 1 menos r ao quadrado. De u2 r cosseno de θ, r seno de θ, que en ese caso es 4, ¿sí? Ese 4 aquí. De nuestra función con mudanza de coordenadas, que es r al cuadrado más 2z. Y entonces, multiplicando o r, que es el factor de distorsión, que aparece aquí multiplicando, desde dr de θ. Nunca esqueçam do factor de distorsión, por favor. Então, o que obtivemos foi isso aqui. E agora é resolver uma integral tripla como sempre, sim? Então, primeiro resolvemos a integral de dentro e fica a integral entre 1 menos r ao quadrado e 4 de r ao cubo mais rc de c. Então, a variável aqui é z
e R é uma constante, então resolvemos isso aqui. Bom, R é uma constante, então fica R ao cubo vezes o comprimento desse intervalo, que é 3 mais R ao quadrado, mais R vezes a integral entre 1 menos R ao quadrado e 4 de Z. Acho que já fizemos muitas vezes isso aqui, acho que vocês conseguem resolver. Então, isso fica algo que só depende de R. Poderia depender também de θ, sim? Mas neste caso está dependendo só de R e fica 5R a 3 mais 15R. É possível que eu tenha um erro de conta aqui, vocês verifiquem. Então, a integral de nossa função f na região E. Então, resolvemos a integral de dentro, então o que vamos fazer é trocar isso que está aqui por esse valor aqui. Então fica a integral entre 0 e 2π, integral entre 0 e 1 de 5R ao cubo mais 15R de R de θ. E resolvemos a integral. Não depende de θ, então é 0 a 2π vezes a integral de dentro. E resolvemos a integral desse número aí. Bem, então, quando é... Então, isso é um exemplo de coordenadas cilíndricas, no caso clássico, sim. Então, porém, então o que fizemos foi o seguinte: quando é do tipo 1 e D é um retângulo polar, utilizamos mudanças de coordenadas cilíndricas. As mudanças de coordenadas cilíndricas, x igual a r coseno de θ, y igual a r seno de θ e z igual a 0. Porém, pode acontecer que E seja do tipo 2 no espaço e D, a projeção de E no plano YZ, seja um retângulo polar. Sim? Então temos que... não sei se eu tenho um desenho aqui. Tá, tem um desenho... Não sei. Que estava... Isso. Então, aqui estamos projetando, no primeiro caso que a gente já fez foi quando é tipo 1, e o que fazemos é projetamos sobre o plano XY, sim? Agora pode acontecer que E seja do tipo 2 e a projeção de D no plano YZ seja um retângulo polar. Então, nesse caso, o que estamos dizendo é que E é um conjunto da forma x, y, z, onde YZ pertence a D, que D é um retângulo polar, e a variável x varia entre u1 de YZ e u2 de YZ. Sim? Então, o que estamos fazendo agora é não projetar no plano XY, projetando no plano YZ. E a variável z é a variável x é a que depende das variáveis YZ das variáveis Y e da variável z. E o D, o retângulo polar, o escrevemos como sempre os rθ, onde θ varia entre alfa e beta e r varia entre a e b. Então, utilizando a mudança de coordenadas cilíndricas, x fica igual, y igual a r coseno de θ e z igual a r seno de θ, obtemos a seguinte fórmula que é análoga ao que já fizemos. Integral tripla na região E de f de x, y, z de b é igual a integral entre alfa e beta, integral entre a e b, de 1 avaliado en r coseno de θ, r seno de θ, que sería trocar y por r coseno de θ y z por r seno de θ entre u1 y u2, ¿sí? Aquí los dos estamos trocando, de f de x, r coseno de θ, r seno de θ, ¿sí? Y trocamos por r coseno de θ y z trocamos por r seno de θ, veces r, o factor de distorsión, de x de r de θ. ¿Sí? E analogamente, ou finalmente, se E é do tipo 3, ¿sí? E D é a projeção no plano XZ, é um retângulo polar, então E são x, y, z, onde xz pertence a D, que é um retângulo polar, e a variável y agora depende das variáveis x e z. Sim. A variável y depende das variáveis x e z. Então,
a mesma fórmula canónica, ¿sí? R teta tal que teta valia entre alfa e beta e R valia entre B. Então, utilizando a mudança de coordenadas cilíndricas, e agora o y fica constante, fica igual, e quem muda é o x por R cosseno de teta e o z por R seno de teta, obtemos a fórmula. A integral tripla na região E de f de x, y, z de b é igual a integral entre alfa e beta, da integral entre a e b, da integral entre u1 avaliado u1 de xz e onde x trocamos por R cosseno de teta, onde z trocamos por R seno de teta, até u2 de R cosseno de teta, R seno de teta, de f, onde x por R cosseno de teta, y, porque fica igual, e R seno de teta, que é o z, vezes R, o fator de distorção, dy de R de teta. Sim, então, o eixo de simetria fica igual, sim, dependendo do caso, e mudamos o x, y ou z, as outras duas variáveis as trocamos por R cosseno de teta e R seno de teta. Bem, então o que vamos fazer é, como exemplo, calcular o volume desse sólido aqui, que é um volume de um sólido que a gente viu para integrais duplas. A gente resolveu, ou tentou, deixou planteado a solução para calcular esse volume de esse sólido aqui, limitado pelo cilindro y quadrado mais z quadrado igual a 4, e pelo plano x igual a 2y, x igual a 0 e z igual a 0. E a gente fez para integrais duplas, ¿sí? Como a área abaixo do gráfico. Porém, agora vamos tentar resolver isso utilizando cálculo de volume com integrais triplas e coordenadas cilíndricas. E vamos ver que fica muito mais simples. Então, eu vou relembrar, quizás nem todo mundo viu a solução desse exercício. Então, o primeiro desenho aqui é o cilindro, ¿sí? Y quadrado mais z quadrado igual a 4. Então, aqui, não sei se dá para enxergar, a flecha verde representa o eixo do x, a flecha vermelha representa o eixo do y. Não, ao contrário, a flecha vermelha representa a seta vermelha representa o eixo do x, a seta verde representa o eixo do y e a seta azul representa o eixo do z. Sim, então aqui esse é o cilindro que está aqui. O que eu adiciono nesse desenho é o plano x igual a 0 e z igual a 0. O z igual a 0 é o plano xy, o plano x igual a 0 é o plano yz, que são esses dois aqui. E o que eu adiciono no terceiro desenho é o plano x igual a 2y, que é esse plano torto aqui. Então, esse plano com ângulo aqui. Então, o que nós queremos é calcular o volume do sólido limitado pelos planos. Aqui nos diz, mas é no primeiro. Eu esqueci de escrever isso aí. No primeiro. Como é? Quadrante, não é? Que sim. Octante. No primeiro octante. Bem, então o primeiro octante qual é? É o octante esse que está aqui, desse quadrado aqui, digamos. Então a região que queremos calcular o volume é a região dessa aqui. Sim. Então a região está, o desenho está cortado, mas tudo bem. Então é uma coisa assim. Bem, então queremos calcular isso aí. Então o que vamos fazer é plantear o eixo de simetria do cilindro, que é a parte complexa do problema, é o eixo do x. Então a gente vai plantear o cilindro como tudo isto como nossa região
como região tipo 2 no espaço, sim? Então, por quê? Quando projetamos como região tipo 2, sim? Nosso conjunto aqui, o que fica é esse quarto de círculo que está aqui dentro, sim? Não sei se todo mundo consegue enxergar, mas aqui temos um quarto de círculo e essa é a projeção de toda a nossa região ao plano YZ, que é o plano x igual a 0. Sim? Então, e o quarto de círculo é esse que está aqui. Sim? Estamos projetando no plano YZ. Esse é o plano azul é o plano YZ. E é um quarto de círculo que é isso que está aqui. Então, utilizando as mudanças de coordenadas x igual a x, y igual a r coseno de θ, z igual a r seno de θ, temos que a região D, então o raio desse círculo é 2, sim? E isso é porque estamos aqui, sim? Então, pensem que essa equação está no plano YZ, sim? Então x sumiu. Então isso é o círculo de raio centrado na origem e raio 2, sim? Então o círculo o raio 2, e como é esse círculo, o quarto de círculo no quadrante superior, são os rθ, onde r varia entre 0 e 2, que é o raio, e o θ varia entre 0, de aqui em 0 até π sobre 2. Então esse é nosso retângulo polar. E agora os pontos x, y, z, tais que yz pertence ao retângulo polar D, e o x varia entre quê? Então aqui está dizendo que varia entre 0 e 2y. E por que isso? Bom, esse ponto aqui, nós pegamos um ponto no círculo e queremos ver ele como a região entre dois gráficos. E que dois gráficos vão ser? Vai ser, por um lado, a fase que está aqui, e por outro lado o círculo polar, ¿sí? o quarto do círculo. Então, o quarto, ¿sí? Está claro que se eu pego um ponto aqui, a variável x, vamos escrever vermelho aqui, a variável x, ¿sí? Tem que variar entre o plano x igual a 0, que é esse plano aqui, e até esse ponto aqui. E esse ponto aqui é o ponto no plano 2y igual a x. Então, o x igual a, então x tem que ser maior que 0, tem que estar deste lado do plano, portanto x tem que ser maior que 0 e tem que estar à direita desse plano aqui, e esse plano aqui é o plano x igual a 2y, ¿sí? Então varia entre o plano x igual a 0 e o plano x igual a 2y, que é isso que está aqui. Bem, então temos nossa região E, temos a mudança de coordenadas e temos o círculo polar, o retângulo polar. Então, o volume G é integral na região E da função constante 1 de B, ¿sí? Então, pela fórmula para coordenadas polares, para coordenadas cilíndricas, essa que está aqui, a integral en E da função f é essa integral aqui. Então, f é a função constante igual a 1, ¿sí? Então vai ficar igual, ¿sí? E depois é a integral entre alfa e beta, que nesse caso é 0 e π sobre 2, a integral entre a e b, que nesse caso é 0 e 2, a integral entre, e aqui muda. Então fica. Então vou repetir. O volume D é a integral da função constante 1 na região E,
E per la fórmula para coordenadas cilíndricas, isso é a integral entre 0 e π sobre 2, ¿sí? La integral entre 0 y 2, la integral entre 1 de r coseno de teta, r seno de teta. Porém, a função 1 é a constante 0, então isso é simplesmente 0. E a função U2 de r coseno de teta, r seno de teta. E nesse caso é 2y, então isso aqui vai ser 2 vezes r seno de teta. Ah, não, desculpa. Sim, desculpa. R coseno de teta. Sim, porque U2 U2 de YZ. Sim. Isso que está aqui é U2 de YZ. Isso que está aqui é U1 de YZ. Sim, então é 2 vezes R coseno de teta, que é isso que está aqui. Desculpa, é 2 vezes R coseno de teta, que é isso que está aqui. Sim? Então temos que calcular essa integral. Então, de novo agora é calcular uma integral tripla. E é bem simples. Sim. Bom, 1 vezes R é o fator de distorção. Sim? Nunca esqueçam do fator de distorção, dx de R de teta. Bem, o cálculo é isso que está aqui. Então a integral de dentro calculamos em relação a x, nada disso depende de x, então é r vezes o comprimento do intervalo, que é 2r quadrado coseno de teta. Então o volume g, trocamos isso que está aqui pela primeira integral, e fica integral entre 0 e π sobre 2, integral entre 0 e 2 de 2r quadrado coseno de teta de r de teta. E então temos uma integral dupla, que é o produto de duas funções em cada variável, então podemos separar como produto as integrais, e fica 2 vezes integral entre 0 e π sobre 2 de coseno de teta, vezes integral entre 0 e 2 de r quadrado de r, e isso fica 2 vezes primitiva de coseno a seno, e primitiva de r quadrado de r ao cubo, e dá esse número aqui.